Você conhece yokais? Sabe o nosso folclore? A gente tem Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Temos diversas criaturas aqui no nosso Brasil. Eu já até fiz um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem ver, ele vai estar por aqui em algum lugar. Mas hoje, vamos entrar no folclore de outro país. Um país que eu gosto bastante. Hoje, entraremos no folclore do Japão e falaremos sobre os yokais, que são criaturas e monstros e fantasmas sobrenaturais do folclore deles lá. Espero que estejam preparados. E vamos lá! O termo japonês yokai pode ser usado para definir todo tipo de monstro. Às vezes tem aquele monstro que ele é meio humano, também pode definir os fantasmas, podendo definir demônios, podendo definir espíritos, tudo isso é um yokai. Mas lá eles costumam ter certos tipos e estilos de yokai diferentes. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei algumas criaturas pra gente falar sobre elas pra vocês. Eu separei algumas para que a gente conte um pouco desse folclore. E se vocês gostarem, a gente pode fazer uma parte 2. Bom, vamos começar a falar delas então. Tanuki, o Raccoon travesso. Cara, o Tanuki eu posso definir ele como um texugo ou um guaxinim. Acho que ele chega mais pro lado do texugo. Só que o Tanuki ele tem um pouco de traço de guaxinim e texugo ao mesmo tempo. Só que essa criatura ela não é do mal, ela é mais travessa. Se vocês viram o vídeo do folclore brasileiro que contei pra vocês sobre o Saci Pererê, a gente pode dizer que o texugo é quase igual a ele. Ele é uma criatura brincalhona, gosta de fazer travessuras. Inclusive um dos seus poderes é ficar se transformando em objetos para que as pessoas não encontrem eles. E assim eles acabam destruindo as pessoas só para se divertir. Mas é claro, ele acha tudo divertido, tudo é diversão para ele. E igualzinho o Saci Pererê, qualquer coisa é diversão para ele. Esse texugo chamado Tanuki, ele pode fazer coisas terríveis para as pessoas, no ponto que parece ser divertido para ele. Imagine ele começar a invadir sua casa, se transformar nas coisas e te assombrar. Você pensa que é um fantasma, até mesmo um ryo, que é o que eu contei pra vocês, são espíritos vingativos do Japão, e é só um texugo lá. E assim você fica com medo procurando coisas na sua casa. Ele pode atacar coisas em você que podem te machucar, porque, pra ele, é só uma brincadeira. O Tanuki é uma criatura muito bonitinha, é essa que vocês estão vendo. Mas quem diria que uma criatura como essa pode fazer coisas tão travessas e perigosas? Essa criatura ela é tão popular que ela acabou se tornando um símbolo japonês. Esse símbolo ele fica na frente de alguns restaurantes, porque para você deixar um Tanuki feliz, você tem que dar comida para ele. Então dizem que o símbolo do Tanuki, uma estátua de Tanuki na frente do restaurante, é para trazer boa sorte e mais clientes. Porém, se a gente for parar para pensar nessa lenda e tiver um Tanuki no restaurante, certeza que ninguém vai querer estar lá. Kappa, a lenda do filho do rio. Meus queridos jogadores de Free Fire, eu não tô falando desse tipo de Kappa. Kappa é um yokai. Ele é uma criatura como se fosse um humano com casco de tartaruga e ele também tem uma cabeça meio parecida com uma tartaruga. Imagina um humano, só que tartaruga. Esse é o Kappa. Essa criatura, se você olhar pra ela, ela parece bem inofensiva. Porém, ela não é tão inofensiva assim. O Kappa é um espírito vingativo do rio. Basicamente acreditam que pessoas que morrem no rio acabam reencarnando e se tornando Kappa. E com aquele espírito de vingança, querendo se vingar de quem matou ela ou porque ela caiu ali com raiva, ela fica caçando pessoas pela noite que passam perto do rio, assim afogando elas e fazendo elas voltarem como Kappa. Muitas pessoas têm medo de passar perto do rio à noite, até porque ninguém quer virar um Kappa, fora que você vai morrer, né? Já é terrível por causa disso. E cara, imagina você de noite andando e olhar essa criatura. Não é uma boa ideia, né? Kodama, espíritos da floresta. Kodama. Essa criaturinha inofensiva que você tá vendo se trata de um espírito da floresta. Ele é um espírito que ele sempre quer o bem na floresta. Acreditam que por onde um Kodama passa, as árvores e a floresta começam a ficar iluminada e começa a crescer mais coisas. Então, ele é um espírito muito bom pra ela. Só que existe um problema dos Kodamas. Eles são espíritos bons, porém eles têm o seu lado mau. O Kodama normalmente ele gosta de se esconder dentro de uma árvore. Então se vir alguma pessoa e incomodar um Kodama, ele fica com raiva dessa pessoa e vai caçar ela até a morte. Agora se você fizer alguma coisa má
pra natureza. Se você perto chega a derrubar uma árvore de um Kodama, já era. Ele vai te assombrar pra sempre. Porque a morte pra ele não vai ser o suficiente. Ele vai querer fazer você sofrer pela eternidade toda. Quem diria que esse simples bichinho tinha essa característica total? Bom, respeitem a natureza. Ninguém quer dar de cara com um Kodama. O detalhe interessante dos Kodamas é que eles conseguem imitar vozes humanas. Então, às vezes, se um Kodama tá irritado, ele pode fazer uma imitação de voz humana para fazer outra pessoa chegar até ele. É onde ele vai pegar aquela pessoa e nunca mais ela vai ser encontrada. Como eu disse, é um espírito bom, mas ao mesmo tempo, é um espírito bem mau. Yuki-onna, a Mulher da Neve. Ah, Yuki-onna. Essa é uma das mais famosas. Esse é um dos yokais mais famosos, e uma das lendas mais famosas também, tanto que eu contei sobre a Yuki-onna no Lendas Urbanas do Japão 3, se eu não tiver enganado. Bom, vamos lá. Yuki-onna se traduz como se fosse um espírito da neve. Acredita que Yuki-onna era uma mulher que estava andando pela neve e do nada ela foi abandonada lá e ela não conseguia sair. Ela não conseguia chegar até a casa dela e estava uma nevasca muito forte. Sendo assim, ela acabou morrendo nessa nevasca. Só que o espírito dela acabou se tornando um espírito vingativo. E toda vez que tem uma nevasca, o espírito dela fica vagando por volta do Japão, assim, procurando pessoas por lá. E sempre que ele encontra uma pessoa ou um carro ou algo passando, a Yuki-onna vai atacar. Porém, ela não só ataca. Dizem que talvez a Yuki-onna usa pessoas como alimento. Então ela tem uma forma de seduzir, como se fosse uma sereia. Uma das coisas que a Yuki-onna faz é basicamente cantar uma música que faz os homens chegarem até perto dela. Só que também tem um detalhe. Dizem que a Yuki-onna é vista sem roupa, ou seja, isso atrai qualquer tipo de pessoa. Ver uma mulher estranha, do nada, sem roupa no meio da neve, obviamente a pessoa vai com a intenção de descobrir o porquê que ela tá ali, se tá tudo bem, ou vai com outras intenções. Outra versão da lenda diz que a Yuki-onna ela usa um kimono branco. Então as pessoas acabam ficando preocupadas vendo uma mulher de kimono sozinha lá na neve e tenta ajudar. Mas nunca se deve ajudar uma Yuki-onna. Ele é um espírito muito perigoso e não tem nada de bom a acrescentar. Kitsune, Lenda da Raposa de 9 Caudas. Raposa de 9 Caudas. Esse nome é familiar pra você? Não, eu não tô falando de Naruto. Mas vai dar uma entrada nisso. Já vocês vão entender por quê. Bom, a Kitsune é um espírito, um yokai que ele é do bem. Ele gosta de sempre cumprir a sua palavra. É um tipo de raposa que a cada 100 anos vai ganhando uma cauda. E quando ela chega nas 9 caudas, ela ganha toda a sabedoria possível. Essa raposa ela gosta de fazer favores para os outros e receber favores em troca. Só que você sempre tem que cumprir qualquer favor que ela pedir para você. E ela sempre vai cumprir o favor que ela prometeu. Só que aí você me pergunta, o que acontece se você não cumprir o favor da Kyuubi? Entendeu por que eu falei que tinha um pouco a ver com o Naruto? Exatamente, quando ela tá com 9 caudas, ela se chama Kyuubi. Se você não cumprir o favor da Kyuubi, ela vai ficar com muita raiva. E é aí que ela vai te caçar. Normalmente a Kyuubi ou Kitsune, eles têm a forma de uma mulher com um rabo de raposa, assim, normalmente quando tá com 4, 5, mas acredito que quando ela chega a 9 caudas, ela realmente se torna uma raposa. Como eu disse, Kitsune, ou Kyuubi, é um espírito bom. Porém, se ela ficar com raiva e ela for desrespeitada, ninguém vai ficar vivo para contar história sobre ela. Eu acredito que é por isso que o povo japonês são tão respeitosos, porque com histórias dessa, fica difícil você trair ou mentir para alguém. Fora que a Kitsune ela pode se transformar em outra pessoa. E imagina você prometer um favor para outra pessoa e você acabar mentindo. E é uma Kitsune. Isso não vai dar muito certo. E você vai desaparecer para sempre. Bom, esse foi o folclore japonês. Como yokais são basicamente alguns espíritos de morte, a gente veio meio que de morte para esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu gostei que isso me ajuda bastante. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Nos vemos no próximo vídeo. E fiquem bem.